Pai do Senhor, queridos, estamos juntos mais uma vez para fazermos pequenos comentários sobre a palavra de Deus, lembrando sempre que o objetivo é te facilitar, te ajudar ao entendimento da palavra. É tão gostoso quando nós lemos e entendemos as coisas que estão acontecendo. Hoje vamos falar sobre o livro de Levítico, um livro tremendo, um livro que nos ensina a adorar o Senhor. Para entendermos o livro de Levíticos, temos que voltar lá no Jardim do Éden, quando o Senhor determina para Adão: olha, você pode comer de todas as frutas, todos os vegetais, mas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não poderá comer, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Ela estava exatamente ali para permitir ao homem que escolhesse obedecer a Deus ou não. Era uma prova da obediência e submissão do homem à vontade, ao ensino do Senhor. E Adão ali cai na tentação da serpente, ele e Eva, e eles comem daquele fruto. E aquilo então determina sobre eles uma sentença, a morte. Mas ficou uma situação difícil, porque se Adão e Eva morressem, a raça humana seria exterminada. Mas se eles ficassem de pé, vivos, eles não teriam como ter uma comunhão com o Senhor, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então o Senhor diz: eu vou resolver esse problema enviando um homem, nascido de mulher, que vai morrer e vai pagar esta dívida. E este homem é Jesus. Só que a humanidade precisava estar preparado para receber Jesus. E durante todo este tempo do Antigo Testamento, Deus está preparando a humanidade, está preparando o homem para receber Jesus no momento apropriado. Quando Jesus vem, ele nasce de mulher, ele vive, ele não peca, ele era santo, ele era puro. Quando ele morre na cruz do Calvário, então, a dívida está paga. A dívida era o quê? Morte de homem. A dívida está paga. Durante todo este tempo, antes de Jesus, havia necessidade de que o homem fosse perdoado dos seus pecados. Porque o homem com seus pecados não poderia estar em comunhão com Deus, mas Deus quer comunhão com o homem. Então o Senhor proporcionou que, enquanto a dívida não fosse paga, o homem pagasse o que eu chamo de juros da dívida. O que seriam os juros da dívida? Seria atos que perdoassem os pecados pontuais, porque o pecado original só poderia ser tirado do homem através de Jesus. João Batista disse: esse é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Não os pecados, mas o pecado original. Mas os pecados pontuais, ou seja, os pecados diários, precisavam ser remidos, precisavam ser perdoados, porque o homem nunca poderia chegar à presença do Senhor. E o Senhor manda Moisés fazer um tabernáculo com átrio, lugar santo, o santo dos santos, para estar em comunhão com o homem, ou seja, Deus e o homem em comunhão naquele local. Mas como que o homem poderia chegar à presença do Senhor se ele estava em pecado? Então Deus providenciou um caminho para que os pecados fossem perdoados à medida que eles acontecessem. E o livro de Levítico fala exatamente sobre isso, sobre a comunhão do homem com Deus no tabernáculo, e para isso o homem precisava ser perdoado dos seus pecados. Logo nos primeiros capítulos, nós vemos os sacrifícios feitos para o pecado do príncipe, para o pecado do sacerdote, para o pecado do povo, para o pecado das pessoas, que tinham rituais com pequenas diferenças que são importantes para entendermos que ao chegarmos à presença do Senhor, nós temos que passar por um tempo de arrependimento e de purificação. Um detalhe extremamente importante nos primeiros capítulos de Levítico, que depois acontece ao longo de praticamente todo o Antigo Testamento, é que o homem que pecava, seja o sacerdote, o príncipe, uma pessoa comum, ele tomava um animalzinho, levava para o sacrifício, mas não bastava só matar e sacrificar o animal. Havia um ato profético no qual o homem colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animalzinho, transferindo para ele o seu pecado. Nesse momento, aquele animalzinho estava com ele, sobre ele, o pecado que estava para ser confessado diante do Senhor. O animal então era levado para o altar do sacrifício, o altar do holocausto, e ali ele era morto e aquele pecado era perdoado. Presta atenção, tinha que haver uma transferência do pecado da pessoa para o animalzinho. Isso aconteceu com Jesus.
quando ele estava caminhando para o Calvário, alguém veio e coloca sobre ele uma coroa de espinhos. A coroa indicava que ele era rei. Espinhos indicava que era pecado, porque se você voltar no Gênesis, você vai ver que antes do pecado as plantas não produziam espinhos. A produção do espinho é consequência do pecado. Então a coroa de espinhos foi um ato profético no qual nós, não foi um homem, uma pessoa, mas nós, a humanidade, transferíamos para Jesus, através daquele toque, daquela coroa na sua cabeça. Transferíamos para Jesus todo o nosso pecado. Dali em diante ele levava o nosso pecado na cruz e quando ele morreu, o nosso pecado foi apagado, o nosso pecado foi perdoado. Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então naquele momento Jesus não tinha comunhão com o Pai, Deus não estava ali com Jesus, porque Jesus representava o nosso pecado. Mas quando ele morre na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, o nosso pecado é perdoado, e aí a Bíblia diz: mas o Senhor o exaltou, e ele passa a ser então o pagamento do nosso pecado. Jesus agora, ressuscitado, nos dá direito de termos acesso ao Pai. Mas no Antigo Testamento não era assim. Ali em Levítico, então, o animalzinho era levado. Sobre ele era colocado o pecado. E ele era sacrificado, aquele pecado era perdoado. Só que o homem pecava novamente, e novamente, e novamente. E esse pecado repetitivo fazia com que os sacrifícios fossem repetitivos. Talvez você pergunte, mas tinha que fazer tanto sacrifício? Todo dia, de manhã, de tarde, toda semana, todo mês, anualmente, tinha que fazer tanto sacrifício? Sim, porque o homem fazia isso de pecado. Nós nos assustamos com a quantidade de animaizinhos mortos, tantos sacrifícios feitos, mas era proporcional ao pecado do homem. Mas para que esse processo acontecesse, havia necessidade então de se levantar homens que estivessem dedicados. E ali foi separado então a família de Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés, eles eram da família de Levi, por isso nós falamos que é o sacerdócio levítico. E ali começa o sacerdócio levítico, que permeia todo o Antigo Testamento. O sacerdócio levítico é encerrado com João Batista morto, quando ele lhe cortam a cabeça. João Batista era filho de sacerdote, Zacarias, ele era da tribo de Levi. Então, quando João Batista tem a sua cabeça cortada, é mais um ato profético, mais um ato simbólico, determinando que o sacerdócio levítico termina ali. O sacrifício de animais termina ali. A separação entre lugar santo, santo dos santos e ato, termina ali. Porque agora, através de Jesus, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. O véu do templo é rasgado e dá início então ao sacerdócio de Jesus, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio é esse que é transferido para nós, assim como Arão transferia para os seus filhos e os filhos dos seus filhos a unção sacerdotal, Jesus também transfere para nós. Nós somos sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes, fazemos parte de um reino sacerdotal. Hoje cada um de nós é sacerdote, cada um de nós tem o direito de chegar à presença do Senhor, cada um de nós tem o direito de pedir perdão pelos nossos pecados, cada um de nós tem o direito de adorar, clamar, chorar, exaltar o Senhor, porque temos acesso direto. Não existe mais o intermediário, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo é rasgado. Mas vamos voltar lá para Levítico. Então, naquele momento que o Senhor já havia determinado a construção do tabernáculo, o Senhor agora estabelece o sacerdócio levítico. Arão é consagrado, são feitas vestes especiais para ele, sumo sacerdote, e para os seus filhos sacerdotes. Aquele óleo da unção que foi fabricado, confeccionado com tantos detalhes ali, então ele é derramado sobre a cabeça de Arão. Só Arão recebe o óleo sobre a sua cabeça. Depois, os seus filhos recebem a aspersão do óleo, ou seja, o óleo é lançado sobre eles. Mas o derramar sobre a cabeça, só sobre Arão. Isso é muito importante. Muitas igrejas hoje nós fazemos assim, né? Quando há uma consagração, por exemplo, do casal ao ministério pastoral, ao profético, ao apostólico, enfim, o óleo é derramado sobre a cabeça do marido, do sacerdócio. E deste óleo que escorre, então o óleo é tirado e colocado sobre a esposa. Porque nós entendemos que a unção do óleo derramado sobre a cabeça determina autoridade.
Então sobre Arão é determinada a autoridade sobre ele, é derramado do óleo, seus filhos também. E aquela família então foi separada para ser sacerdote, para adorar, para ministrar, para cuidar de todo o ritual, de todo o processo de perdão, processo de arrependimento, de adoração ao Senhor. E os sacerdotes, a eles era permitido entrar no lugar santo. Lembra de 3 ambientes, né? Átrio, onde o povo se chegava, ali tinha o altar de sacrifício, ali logo a seguinte tinha aquela bacia, onde os sacerdotes se lavavam, e aí chegava um segundo ambiente que era o lugar santo. Nesse segundo ambiente só os sacerdotes podiam entrar. Do lado direito tinha os pães da proposição, do lado esquerdo tinha o candelabro, né? as lâmpadas, e à frente tinha o altar, não o altar de sacrifício, mas o altar de incenso, e naquele local o sacerdote chegava. Mas tinha um terceiro ambiente, que era o Santíssimo, o lugar santo. Neste local somente o sumo sacerdote entrava, no caso Arão, uma única vez por ano, que era o dia da expiação, hoje chamado de Yom Kippur. Era o dia onde o sacerdote ia ali. Primeiro ele fazia um sacrifício, fazia um holocausto, na verdade ele fazia lá fora, ele levava o sangue e ali ele aspergia o sangue. Primeiro ele entrava e enchia aquele local da fumaça, do incenso. Depois ele entrava uma segunda vez e fazia perdão pelos seus pecados. E depois então ele ia e fazia um ato de adoração e de arrependimento pelos pecados do povo. Ou seja, só uma vez por ano Arão entrava naquele local, ele era o sumo sacerdote. Depois da família sacerdotal ocorre um episódio muito importante. Os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, chegam diante do Senhor e a Bíblia diz que eles apresentam fogo estranho. Não fica claro o que é esse fogo estranho, mas uma coisa nós entendemos: o fogo estranho é quando algo é apresentado diante do Senhor fora da determinação, fora das regras, fora do que é especificado pelo Senhor. Não sabemos se eles foram em horário diferente, não sabemos se eles não vestiam as vestes sacerdotais, não sabemos se eles estavam bêbados, porque logo no capítulo seguinte o Senhor fala que o sacerdote nunca pode chegar diante do altar tendo tomado bebida forte. Nós não sabemos o que foi esse fogo estranho, mas a coisa foi tão séria que os 2 foram mortos imediatamente pelo Senhor. Aí você vai falar: poxa, mas que coisa terrível, eles cometeram um erro. Presta atenção: a quem muito é dado, muito é cobrado. Arão foi separado diante de todos aqueles milhares de famílias existentes. Arão foi separado para ser sacerdote ao Senhor com a sua família. Um sacerdócio especial de santificação e de separação. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. E a morte de Nadab e Abiú, dos 2 filhos mais velhos de Arão, essa morte foi feita pelo Senhor para que toda a nação de Israel, e não só eles, nós hoje, em 2022, aprendemos que não podemos chegar diante do Senhor de qualquer forma. Isso é tão importante, porque alguns falam: qualquer forma de música pode ser levada diante do Senhor. Não é assim. Qualquer forma de oração pode ser levada diante do Senhor. Não é assim. Qualquer forma de dança pode ser levada diante do Senhor. Não é assim. Tem que ser algo especial, algo separado, algo dentro daquilo que o Senhor especifica para nós. E Nadab e Abiú foram ceifados ali, para que servisse como exemplo para nós de que a santificação é exigida para chegar-se à presença do Senhor. E você vai ver que existem regras para o povo, regras para aqueles que vão chegar ao Senhor fazendo um culto, um holocausto, uma adoração, e regras específicas para os sacerdotes. Ou seja, quanto mais nós estamos chegando à presença do Senhor, mais o Senhor vai pedir de nós santificação. Essa é a palavra. Talvez Levítico, nós poderíamos dizer que é o livro da santidade, o livro onde o Senhor determina como é que cada um de nós vai se chegar à presença do Senhor. O texto-chave de Levítico é quando o Senhor diz: vós sereis santos porque eu sou santo. Você entende a profundidade disso? Deus quer ter comunhão conosco, mas Deus é santo. Como é que nós em pecado podemos chegar à presença de Deus?
Então o Senhor diz, vós sereis santos, porque eu sou santo. Só que com o nosso pecado nós não somos santos. Então temos que passar pelo processo de santificação, de deixar as coisas para trás e nos dedicarmos ao Senhor. Logo depois da morte de Nadab e Abiú, o Senhor determina que o sacerdote não podia tomar bebida forte quando fosse oficiar, quando fosse estar em comunhão com o Senhor. Aí alguns usam isso como argumento. Então nesse momento não pode, mas pode tomar bebida forte quando quiser. Talvez, porque olha só, nós hoje não temos o Santo dos Santos, não temos tabernáculo para nos achegar à presença do Senhor, porque nós podemos achegar à presença do Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. Se você está em casa, na rua, no trabalho, tomando banho, comendo, você está na presença do Senhor. Ora, se para estar na presença do Senhor não pode tomar bebida forte, e nós estamos constantemente na presença do Senhor, eu te pergunto, será que o Senhor não está determinando que nós nunca devemos tomar bebida forte? É uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Claro que aqui existem doutrinas, pessoas que entendem que o crente pode beber, pessoas que entendem que o crente não pode beber, são doutrinas. Mas o ensinamento do Senhor é claro. Quando você chegar à minha presença, não tome bebida forte. E eu confesso a você que eu quero estar constantemente na presença do Senhor. De manhã à noite, quando como, quando me alimento, quando ando, quando estou em qualquer lugar. Então é uma decisão de cada um, é uma doutrina na verdade, mas a determinação do Senhor é muito clara. Outro detalhe importante, o Senhor fala sobre casamento. Desde o início o Senhor fala para o povo de Israel separar-se, não casar-se com as mulheres e com os homens das nações que estavam ao redor. Isso foi bastante claro porque o Senhor sabia que quando alguém se casa com alguém de outra cultura, essa cultura é trazida para dentro da sua família e é uma mistura daquela cultura. E os outros povos, a sua cultura era totalmente pagã. Adoravam a deuses pagãos, faziam sacrifícios de crianças, de adultos, prestavam culto a todos esses deuses e fatalmente o casamento traria para dentro da família e para dentro do povo esses princípios. Foi assim com Acabe, lembra? Acabe que era filha de um sacerdote de um deus pagão e ela trouxe para dentro da família de Acabe, na verdade, como ele era rei, trouxe para toda a nação, todo tipo de culto. A mesma coisa foi Salomão. A Bíblia diz que ele casou com 1000 mulheres, entre esposas e concubinas, ele tinha 1000 mulheres, e elas fizeram seu coração se afastar do Senhor. Elas trouxeram os seus deuses, os seus cultos, os seus altares para dentro de Israel, ao ponto de que Salomão construiu altares a outros deuses e ali prestou culto. Por isso, Salomão foi tão fortemente repreendido pelo Senhor, e a consequência foi a divisão do reino. Então o mandamento do Senhor era muito claro, não casar com pessoas que fossem de outras culturas. E eu creio que esse mandamento é muito forte para nós hoje. Quando o Senhor diz, com relação ao jugo desigual, jugo é estar junto. E como é que nós podemos caminhar juntos se meu marido ou minha esposa tem outros pensamentos em termos de princípios, em termos de culto? Não estou dizendo que o casamento é inválido, que o casamento é anulado, mas certamente vai trazer consequências complicadas para a família. Os filhos vão estar divididos entre 2 ensinamentos, a prática daquela família. Ou seja, fica muito difícil uma serva de Deus ou um servo de Deus que é casado com alguém que não é do Senhor, dedicar a sua vida à igreja, dedicar a sua vida ao chamado, dedicar a sua vida ao ministério que Deus tem, porque sempre vai haver uma divisão de atenção. E eu chamo a atenção ainda mais forte, porque muitas vezes o casal até os dois são crentes, mas os dois têm chamados diferentes. Um tem um chamado missionário, o objetivo dele é ir para o mundo, para os campos, evangelizar. O outro tem um chamado de igreja local. Jamais passa pela cabeça dele estar fora da igreja local. Quando esses dois se casam, há um conflito de ministérios, um conflito ministerial. Os dois são servos de Deus, mas os dois têm ministérios diferentes. Então o Senhor chama muito a atenção dessa questão da divisão. E quanto mais a pessoa fosse separada para o Senhor, mais exigências fazia. Por exemplo, o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, só se poderia casar com uma mulher virgem.
Ele não podia casar com uma viúva. Ele não poderia casar com uma mulher que já havia sido separada. Não, ele só poderia casar-se com uma virgem. Isso é muito importante, porque o nosso sacerdote é Jesus. E ele só vai se casar com uma noiva virgem, sem mácula, santa, limpa, preparada, adornada para o casamento. E nós estamos no final dos tempos, quando a noiva tem que se preparar cada vez mais para o Senhor. O Senhor não vai casar com qualquer noiva. O Senhor não vai casar com uma noiva imatura, com uma menina. O Senhor não vai casar com uma noiva que se prostituiu. O Senhor não vai casar com uma noiva que ora está querendo estar com seu noivo, ora está querendo ficar longe do seu noivo. O Senhor não vai se casar com uma noiva que tem objetivos e princípios completamente divergentes do chamado e do princípio de Deus. Por isso, a Bíblia diz que nós temos que ser como noiva, santa, imaculada, irrepreensível, purificada para estar na presença do Senhor. E semanalmente estamos com esse comentário em vídeo aqui no YouTube. Semana que vem estaremos de volta. Eu quero te abençoar e declarar sobre você a bênção do Senhor. Busque a palavra, porque o Senhor sempre vai ter algo tremendo para falar com você. Deus te abençoe.